Paz do Senhor Na Jesus a todos paz. vocês, que nesta oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos reunidos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nesse dia 23 de abril de 2023, É isso pela aí. graça do Senhor Jesus, nós chegamos até aqui, pela presença do Senhor. Vamos orar neste momento para esta nossa reunião. Ó Deus justo, Vamos santo e bom, Deus maravilhoso que tem te nos guardado, nos agradecemos. protegido, nos livrado e tem nos concedido chegar até este dia por tua graça infinita para com todos e tem chegado até nós. Nós temos recebidos, ainda que sem merecer, É, mas o Senhor tem nos concedido a tua abundante graça. Este privilégio também depois de poder estar junto com esses irmãos, compartilhando a tua palavra, que ela toque no nosso coração, que ela conforte aquele coração que necessita ouvir a tua palavra através deste vídeo na internet, e a cada um desses que muitas vezes não sabemos quem são, mas não sabemos as necessidades, mas que a tua palavra vá ao encontro das necessidades de cada um desses que nos veem, que nos assistem também. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos pelo teu Espírito Santo que fale através de cada um de nós, aceitando também o nosso louvor, atendendo ao pedido e à súplica desses que, com o coração alegre, buscam a Ti neste final de tarde para nós, neste início de manhã para nossa irmã Luzinete. No nome do Teu Filho isso. amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, ó Deus Santo. Amém. Muito gratos. Então, hoje estivemos com uma agenda um pouco diferente, mas pela misericórdia do Senhor temos chegado até aqui para o nosso culto ao nosso Deus. A nossa adoração deve ser com alegria, o nosso agradecimento e a nossa petição também com fé e confiança na providência divina. Por isso, o nosso tema, então, desta noite é revivendo. O que significa? O texto é um pouco longo, mas eu vou ler ah, alguns poucos versículos, não todos, porque o nosso texto está no capítulo 24 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo médico e evangelista Lucas. Capítulo 24 do livro de Lucas, do versículo 13 ao 35. Não vou ler todos, mas depois vamos compartilhar juntos uma parte desses versículos. São versículos bem conhecidos, porque falam então de dois discípulos que estavam voltando para a sua cidade, chamada Emaús. Então, os discípulos de regresso a Emaús. E o texto nos diz assim: capítulo 24 de Lucas, versículo 13 em diante. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém. Então, esta passagem nós sabemos que é, é bem conhecida, muitos irmãos já têm até mais conhecimento do que eu, mas é sempre bom lembrar porque tem trazido para cada um de nós, daqueles que têm a alegria de meditar na palavra, sempre nos traz o conforto e a certeza de que Cristo Jesus vive e intercede por nós. Amém. Então, é mu- muito bom, muito importante e muito interessante também lembrar-se desses versículos que escreveu no nosso evangelista
Lucas. Então, depois os irmãos, então, que estiverem mais tempo, puderem ler até o versículo 35, é muito importante para compreender esta passagem que o Senhor Jesus mesmo, então, tendo encontrado essas pessoas, apresentou as evidências para eles que estavam tristes e que Cristo Jesus havia ressuscitado. Amém. Então, os nossos hinos da nossa harpa cristã são os hinos de número 614 e 106. Então, vamos louvar juntos com 2 hinos ao Senhor. O hino de número 614 diz: Terra Feliz. Amém? Amém. Então, não domino muito, mas pela misericórdia do Senhor, e também avisando aos demais irmãos que não somos cantores bem desafinados, mas com o desejo de louvar ao Senhor e que possa sempre ser agradável ao Senhor. Amém? Amém, Jesus. 1, 2, 3. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nesta linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar. Vou estar nesta terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar, sim, vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Amém. Vamos estar, com certeza, não? Então, temos ouvido mais uma vez, né, neste dia, pela manhã e à tarde, então que essa é a grande e maior esperança de todo aquele que crê que Cristo Jesus vive para todo sempre. E nós cremos com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso entendimento, com a nossa alma, com o nosso espírito. Amém. E sabemos que Ele vivo está e devemos confiar e permanecer confiantes, porque com Ele podemos estar em segurança. O nosso segundo hino, o hino de número 106, Viva Cristo. Esse já é mais fácil. Aqueles que já conhecem, cantem conosco. 1, 2, 3. Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza. Sua graça, ó, me faça reluzir no seu amor.
Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, gran contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte. Me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória, e a vida prometida que para nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Viva Cristo, condutor dos santos, Ele é. Viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Amém. Então, não é uma paz como o mundo a dá. Está escrito e nós cremos. Então, a que nós louvamos, Ele coloca dentro de nós, no nosso ser, a paz celestial. Amém. Diferente desta paz que reina, se é que reina, neste mundo atual. O que está bem é raro. A paz no mundo. Então, nós somos gratos a Deus, porque ainda que muitas dificuldades vêm, muitas dificuldades necessitamos ultrapassar, mas a paz que excede a todo entendimento tem chegado até nós, e também pelo país da qual a cada um de nós que nos veem, nos ouvem neste momento e também nos assistem, o Senhor tem abençoado com uma paz relativa, não? Abençoando a cada um dos, devemos sempre orar, abençoando a cada um dos dirigentes da nossa nação. Que o Senhor continue e dando graça e sabedoria a esses dirigentes para que nós tenhamos, então, a paz necessária. No nome de Jesus. Agradecemos a Deus, então, por este dia. E pela manhã estivemos juntos, nosso irmão Melvin, a irmã Renata, juntamente com a nossa irmãzinha Débora. E os nossos irmãos, irmão Nishimura e sua esposa, nossa irmã, minha cunhada, nossa irmã Maria. E à tarde, então, fomos a uma pequena visita ao túmulo das pessoas que congregaram ali na igreja Shinohara e que já eles têm este hábito também de ir uma vez e fazer um culto evangelístico, um culto ao ar livre. Porque, então, principalmente para familiares. Não que nós somos familiares, nem os nossos irmãos, alguns irmãos que estiveram conosco hoje não são familiares, mas também participaram. Então, agradeço a Deus. E peço oração, então, em favor da nossa irmã Takako Nonaka, a nossa irmã Nonaka, que conhecemos desde que aqui chegamos, nesse país, e que teve um problema de saúde. Depois, talvez a irmã Mieko possa detalhar melhor. E então está internada. E peço as vossas orações. Lembre-se dessa senhora que já tem uma determinada idade que para nós chamamos de idade avançada. Ela tem 94 anos. Tem 93, querendo o Senhor, vai fazer 94. Então, que o Senhor esteja ali abençoando os familiares também, para que possam compreender a situação desta irmã que realmente
tenham interesse na obra do Senhor. Vamos começar então com a nossa irmã Luzinete, que hoje está conosco aqui do nosso lado esquerdo. A paz do Senhor, irmã Luzinete. A paz do Senhor. Fique à vontade. Senhor, Deus abençoe. A paz do Senhor. Agradeço ao Senhor, em primeiro lugar, né, por mais uma semana na presença dele, uma semana que passou de vitória, de bênção, de livramento, de cuidado. Aleluia. Mais uma que se inicia, e a gente se inicia na presença do Senhor, dando para ele a primícia, porque ele é digno de receber. E para vocês aí, né, finalizando o dia, então a gente só tem que agradecer ao Senhor. E quero agradecer pela vida de vocês e também pedir pela nossa família, pelos meus filhos e também pelos meus pais, meus irmãos. Pedir para que Deus nos dê uma direção em algo que, se for da vontade dele, para a gente estar fazendo, adquirindo um imóvel para os meus pais, né? E vim para cá. Então, que Deus nos dê toda a direção, porque a boa, perfeita e agradável vontade dele é que é soberana, né? Então, esse é meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Esta é uma virtude de alguns irmãos, que a irmã Luzinete também tem, e entregar nas mãos do Senhor aquilo que é o desejo do coração. Não é exclusivo dela, com certeza, né? Do seu esposo também, mas de muitos irmãos em Cristo que têm esse desejo no coração de atender à voz do Senhor e colocar nas mãos do Senhor cada necessidade, cada desejo, cada propósito. Que o Senhor continue abençoando a irmã Luzinete e aos demais familiares. Aqui, com os nossos irmãos que estão aqui à nossa esquerda, deixa eu acrescentar aqui mais dois irmãos, um momento, por favor. Aqui, uma desse? Não. Aí, aqui também, pronto, tela cheia, amém? Muito bem, deixa eu tirar aqui para a irmã Luzinete atrapalhar um pouco ela, mas... Pronto. Começando com o nosso irmão Anderson de Almeida, não tem preferência, mas... Paz do Senhor. A paz dos irmãos. Só temos a agradecer, né? Pelas bênçãos da semana. O resto da semana foi puxada, porque está chegando o feriado, mas Deus está dando graça para a gente aguentar firme. Só para agradecer mesmo. Amém. Igualmente a esposa, sempre sorridente. Sim. Bênção de Amém. Então, sempre nos lembrando dos nossos irmãos Anderson e Keiko, aos familiares do Anderson, que o Senhor também com certeza tem abençoado, tem renovado e restaurado, assim como os familiares da irmã Keiko, que estão ali em São Paulo, e os que estão aqui também, na parte mais ao sul do Japão. Deus abençoe, Anderson. Muito grato por vocês também. Nishimura Kyodai, yoroshiku onegai shimasu. Mais perto, Luli, mais perto quero estar. Seu celular de ti. O celular mais perto. Ela tá aqui, mamãe. Aí. 聞こえないんだ。聞こえない。聞こえませんか？OK？ OK。はい、聞こえますか？はい。ありがとう。Então, por hoje, pelos irmãos. 感謝です。Amém. Por hoje e para sempre. Amém. Nishimura Kyodai. 同じです。同じです。早い。Não entendeu nada porque é português? 同じです。Então, os irmãos, a minha cunhada, juntamente com o meu cunhado, agradecem ao Senhor. Este dia eles também estiveram conosco ali no cemitério, e o Senhor também esteja abençoando esses irmãos em Cristo. Agradecemos ao Senhor. Irmão Melvin Santana, com a nossa irmã Renata, juntamente com a nossa irmã Débora.
Aqui, próximo. Graça e paz. Amém, graça e paz. Então, muito legal essa semana, mas nós temos que pedir oração pelo Rodaré. O Rodaré, ele saiu da UTI, foi para casa, ficou bem, mas essa semana teve que voltar, né? Ele ainda está aguardando a cirurgia de cateterismo, está na fila lá, aguardando. E também pedir oração pelo meu sobrinho, que teve convulsões durante essa semana. Ele não tinha nenhum histórico de convulsão, nenhuma doença detectada. E agora está em investigação para se entender o que é, né? Então, esses são os dois motivos de oração que nós temos aí para compartilhar com vocês. Amém? Amém. Sobrinho está com quantos anos? 15. 10 anos. 10. 10. De adolescência, isso Pode ocorrer. tem que cuidar direitinho. A irmã Renata está O médico comentou que realmente, muitas vezes, na transição, na chegada da puberdade, que pode acontecer de ser. Então, assim, mas assim, agora é investigar direitinho. Ele ficou sob observação, ficou um dia internado, vai ficar sob observação, mas agora vai procurar um neuro para entender direitinho qual que é realmente a causa real, né, das convulsões. Muito grato, irmão meu. A irmã Débora tem algo? Eu sei que ela está ocupada. A irmã Renata, desculpa. Ele não escutou porque ele desligou, Anderson. Desculpa. A Renata está aqui, mas ela está ouvindo, mas é a mesma coisa. Amém. Ela está ocupada porque eu sei. O irmão Melvin também nos concedeu essa alegria de estarmos juntos. Nós fomos ali, mais uma vez, reiterando, então nós fomos a uma certa distância daqui, a uns 50 quilômetros ou mais, não sei, aproximadamente isso. E no cemitério é a primeira vez que ele vai também. E então ele esteve conosco, dentre outros brasileiros que estiveram ali. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Então, vamos ouvir a nossa irmã Mico, comentando Bom dia, também. Boa noite, a paz. Realmente orar para as irmãs ausentes, né, que não puderam entrar, a Simone, a Bianca, né? E peço oração também para a irmã Nonaka, de 93 anos, que operou, fez a cirurgia de paralisia intestinal, que é íleos, né? E fez endoscópica, mas parece que ela está muito bem, já começou a alimentar hoje. E queria participar da live. E já está participando da live. Queria. Não, já está desde quarta-feira. O médico não deixou? Deixou. Deixou? Bênção de Deus. Desde quarta-feira, tá. A cirurgia foi quarta, já está desde quarta-feira. Quarta-feira já acesa. Esse não, a bênção de Deus. Com essa idade, essa tão pequena ainda. E peço oração também para a irmã Maria Sato, que os familiares do Brasil vai chegar hoje na casa dela. Já é muito ocupada, muito atarefada e realmente vai chegar, ainda tem que receber visitas, né? Vai ficar por um bom período, só por Deus mesmo. Amém, amém. Então, só isso. Amém. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor e colocando diante do altar do Senhor os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos propósitos, porque Ele é fiel e digno e com certeza no momento, por Ele determinado, todas essas coisas vão ocorrer, vão acontecer, e se vão acontecer, sempre vão ser para o benefício daqueles que amam a Deus. Amém. O propósito da irmã Luzinete, os pedidos de oração do nosso irmão Melvin também, em favor deste jovem, também em favor do sogro dele, que o Senhor esteja ali, que o Senhor permaneça ali, porque sabemos que o Senhor está junto de cada um dos teus filhos, ó Deus. Sobrinho também. Sobrinho, isso, sobrinho, esse jovenzinho. Ó Deus Santo, ó Pai maravilhoso, nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos, Senhor meu Pai, por tua presença em mais uma semana. As dificuldades vieram, mas o Senhor nos concedeu ultrapassá-las e chegamos aqui e estamos aqui com alegria no nosso coração, esta paz que o Senhor tem nos concedido e pudemos presenciar, visualizar, sentir a tua presença, Senhor meu Deus, através de testemunhos, através daquilo que o Senhor tem livrado, guardado e nos protegido.
aos ausentes. Por isso te agradecemos, ó Deus Santo, digno és tu, Senhor, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de todo o louvor que possamos entoar, de toda a glória te pertence, e todo o louvor a ti também pertence. Que o Senhor, por tua misericórdia, o teu infinito amor, a tua presença, esteja em cada um desses lares aqui, representados, e também daqueles lares, daqueles que nos veem, nos ouvem, nos assistem, através deste meio de comunicação da internet. Que o Senhor esteja em cada lar, em cada família, concedendo, ó Senhor meu Deus, a tua presença, a cura. Tu és Deus de cura, Deus de libertação, Deus de restauração, Deus que renova, restaura e restabelece todo aquele que vem e se dirige a ti com o coração quebrantado e contrito, reconhecendo que não somos nada e que dependemos inteiramente de ti, da tua providência. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, ó Senhor meu Deus e Pai, abençoa aquela tua filha que está no leito de dor, aquele teu filho que está com dificuldades, Senhor meu Deus de saúde, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, aquele jovenzinho, parente do nosso irmão Melvin, assim ó, com o seu sogro, ó Deus Santo, visita também, por misericórdia, aos familiares do nosso irmão Nishimura, aos amigos do nosso irmão Nishimura, aos familiares da nossa irmã Maria, que o Senhor esteja abençoando, concedendo a tua salvação para aqueles que ainda não conhecem a tua salvação que há em Cristo Jesus, concedendo, Pai, vida e vida e abundância para que o teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos por este privilégio que o Senhor nos concede. Ao irmão Anderson, nossa irmã Keiko, aos familiares do nosso irmão Anderson, aos familiares da nossa irmã Keiko, continua guardando, protegendo, abençoando e dando graça, saúde e forças a esse casal para suportar a carga diária de trabalho que o Senhor tem concedido a eles, toda a saúde e todas as forças para continuar nesta vida com alegria, no nome de Cristo Jesus. Pelos nossos familiares que estão próximos, pelos nossos familiares que estão distantes, tanto os meus familiares como os familiares da irmã Mieko, que o Senhor ali também esteja, por tua graça, abençoando. Tu és Deus maravilhoso, é o nosso escudo e fortaleza sempre presente. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, tu és o nosso guia, o nosso protetor. Continuaremos confiando em ti, na solução da dificuldade, do problema, do propósito da nossa irmã Luzinete e ao seu irmão Alexandre Bonetti. Abençoando, Senhor meu Deus, aquele casal dos nossos irmãos em Cristo, ó Senhor Jesus, que estão ali em São Paulo. Também os familiares todos da irmã Luzinete, que o Senhor esteja abençoando a cada um desses lares, assim como os filhos da irmã Luzinete, que o Senhor também continue abençoando, guardando, concedendo o desejo do coração desses jovens que têm servido a Ti, Senhor meu Deus. Eu creio e tenho certeza no meu coração que o Senhor continuará com eles abençoando. Ao irmão Julinho, o Júlio Kaoru Emura, sua esposa, irmã Simone, que tem estado conosco nas quintas-feiras, mas hoje não podem estar conosco, que o Senhor esteja abençoando também aos pequeninos, aos filhos, a Sofia e o Noah, também os irmãos da igreja ali, onde eles congregam, bem ao sul deste país. Continua abençoando, guardando e concedendo a tua graça e o teu favor. A irmã Maria Sato, que o Senhor esteja abençoando esses dias em que os familiares do seu esposo estão vindo a este país, que o Senhor conceda saúde e forças, porque ela já está fraca de tanto trabalhar, Senhor meu Deus, e que o Senhor esteja concedendo a alegria de estar recebendo aquelas visitas, aqueles familiares, e também que o Senhor abençoe o local de trabalho da nossa irmã, de onde ela tira o sustento de cada dia. Também a sua filha, ó Senhor, abençoa o seu esposo, aquele lar e os seus negócios. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por todos esses e também te pedimos, estende as tuas mãos sobre cada um desses pedidos. A nossa irmã Nonaka restaura, renova, restabelece e que ela possa estar se alegrando ainda juntamente com os nossos irmãos em Cristo, ali na tua casa, no nome de Cristo Jesus. Nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus.
por todos esses. Bom, eu agradeço ao Senhor, então, porque já de muito tempo, né, esses irmãos têm nos concedido, essa irmã, desculpa, tem nos concedido o privilégio de conhecer outros irmãos. Foi através desta irmã que a irmã Mieko, então, foi convidada para ir à igreja Shinohara, e nós somos também devedores a ela. E o Senhor possa restaurar e restabelecer e possa voltar, então, para casa sem sequelas, sem lesões, tá? Apesar da idade, mas para o Senhor não tem idade, para o Senhor não tem nenhuma dificuldade, não há nada difícil, não há nada impossível. Então vamos aqui alguns minutos lembrar deste texto, meditar um pouco neste texto. Eu não vou voltar nos versículos, mas os irmãos com certeza vão acompanhando, porque todo aquilo que vou comentar aqui está contido nesses versículos do capítulo 24 de Lucas, do capítulo 13, do versículo 13 ao 35. Então, aqui neste texto, que é muito importante, que considero também de importância para todos, o médico, nós sabemos que ele era médico e evangelista, Lucas, ele nos relata o importante fato ocorrido com 2 discípulos de Jesus que moravam em Emaús e que estavam regressando de Jerusalém. Então, nós vimos que é uma distância de aproximadamente 11 quilômetros e andando a pé, com certeza, né? E que hoje 10 quilômetros é 15 minutos de veículo, dependendo do horário, é claro. Então, e que regressavam de Jerusalém e que após a morte que eles talvez presenciaram, a morte de Jesus, né? E caminhavam de volta para suas casas. E através de uma leitura mais, não muito esmiuçada desse texto, nós podemos, não precisa ler com muita atenção, mas já despreendemos desse texto que eles estavam desapontados, que eles estavam frustrados com a morte do mestre, né? Sem esperança e sem perspectiva de um futuro melhor, porque tudo aquilo que eles tinham aprendido de Cristo parece que não estava dando certo, porque eles pensavam, a princípio eles pensavam que Cristo, talvez eles pensassem que Cristo seria o rei que iria reinar sobre Israel, mas ele já estava morto, já tinha passado quase 3 dias, ou talvez 3 dias. Então, já tinham perdido as suas esperanças e sem perspectiva de um futuro melhor. Isso ocorreu com eles, ocorre com cada um de nós, muitas vezes, diante da dificuldade do problema que nós enfrentamos. Parece que o futuro não vai dar certo, não. Mas o futuro não nos pertence, nem a hora seguinte, quanto mais o dia de amanhã ou o futuro mais distante. Então, nesta caminhada de volta, né, desesperançado, com medo, sem acreditar no que o futuro poderia ser melhor, até que o Senhor Jesus se ajunta a eles na sua caminhada, e nesta caminhada ele se revela a eles. O Senhor Jesus se revela a eles, então eles o reconhecem e passam a ter a real certeza de que Cristo Jesus ressuscitou e vive para sempre. Então, nós sabemos que nessa caminhada, então esse é o resumo desta caminhada. Claro que não foi assim tão simples nem tão fácil. Não sabemos quantos minutos ou horas eles conversaram. Então, nessa caminhada, Jesus lhes ensina as verdades das Escrituras Sagradas, né? Ele começou a explicar o que se passou e por que se passou e onde estava registrado.
Então, depois desta conversa pessoal, dessa explicação, com certeza uma explicação bem profunda sobre as Escrituras, que eles já, com certeza, já conheciam. Depois dessa conversa pessoal com Jesus, então ocorreu uma profunda e efetiva mudança na vida deles e, com certeza, deve ocorrer também na nossa vida. Tá? Então, essas mudanças ocorrem na nossa vida quando nós passamos a ter esse efetivo encontro com Cristo Jesus. Nada de superficial, mas não podemos ter esse encontro visual a lado, como eles tiveram. Foi um privilégio muito grande para eles, mas nós temos este privilégio e também participamos desse privilégio porque nós cremos que Ele está conosco pela fé e pela nossa confiança na palavra do Senhor. E quais foram essas mudanças, então? Bom, primeiro, seus olhos espirituais foram abertos, à medida que Jesus lhes revelava, então, a veracidade das Escrituras Sagradas, que está registrado num texto bem conhecido, de João, capítulo 5, versículo 39. Então, ele diz, examinais as Escrituras, é Jesus falando, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, nós cremos que nós temos a vida eterna examinando as Escrituras. Não foi num livro comum que está escrito isso, e nem poderia ser. Então, ele falou, não para esses discípulos, com certeza, talvez não sabemos dizer, mas como está registrado no livro de João, capítulo 5, versículo 39, ele diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Então, eles tiveram essa certeza porque Jesus, então, revelava a verdadeira e a veracidade da palavra de Deus e que eles já tinham, então, contato. Então, quando nós reconhecemos em nosso caminhar terrestre, nosso caminhar terreno, que nós servimos a um Cristo vivo, quando nós reconhecemos que não está pendurado numa cruz e nem está no túmulo, né? É um Cristo fixo? Não. Então, é isso. Então, nós servimos, nós temos essa certeza, nós reconhecemos que nessa nossa caminhada nós servimos a um Cristo que está vivo, então não tem mais lugar para preocupações desnecessárias. Não está dizendo também que eu vou ser um alienado, de forma nenhuma. Então, Jesus faz tudo e eu fico tomando água de coco na rede. Isso não tem na palavra de Deus, muito pelo contrário. Então, essas preocupações desnecessárias, a tristeza de não saber o futuro, a incredulidade e a desesperança, que é o que eles tiveram. Não, estavam preocupados na sua caminhada de volta, estavam tristes. Por isso que eu falei que tem que ler o texto inteiro para descobrir essas coisas. É claro que estão ali bem patentes para nosso entendimento. Então, uma incredulidade, estavam já sem esperança de mais nada, com certeza vamos voltar ao nosso trabalho, porque Cristo já não volta mais, né? Talvez possam ter pensado isso, assim como Pedro também, né, disse que ia voltar a pescar, porque parece que, né, não ia acontecer mais nada. Então, o Cristo que padeceu em nosso lugar, ele também entrou na glória que lhe estava proposta. Sabemos que Cristo veio a este mundo, padeceu por causa do meu pecado, por causa dos nossos pecados, mas voltou aos céus. Ou seja, também entrou na glória que já lhe era anterior e que lhe estava proposta quando ele venceu a morte na cruz do Calvário. Então, Cristo Jesus não foi derrotado pelo poder da morte. Sabemos que o último inimigo é a morte e ele nos vence, porque ele ganha. Né? Nós somos mortais. Mas Jesus venceu e derrotou a morte por seus sofrimentos em nosso lugar e a sua morte. Então, ele nos capacita também a vencermos a morte e termos a vida eterna junto com eles. Entendeu?
Creio que não é muito difícil, né? Ou seja, por nós mesmos nós não podemos vencer a morte. Ele venceu a morte e através dele nós podemos vencer a morte porque ele tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Então, é uma certeza que nós devemos ter no nosso coração para não ficar aflito com pensamentos de aflição desnecessários. Segundo, também nós devemos ter os nossos corações ardentes pela comunhão com o nosso Salvador Jesus. Isso tem que fazer parte da vida de todo cristão. Nada de apatia. Temos que ter esse desejo no nosso coração, porque o Espírito Santo é que cria em nós esse desejo. Não sou eu, não adianta ler livro nenhum paralelo à palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem esse poder. Então, de ter um coração voltado para a comunhão, para agradar ao Senhor Jesus. Então, quando temos esta real comunhão com Cristo, o nosso coração, então, arde e o Espírito Santo nos inflama. Então, é o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo, o coração dele fica difícil, é como uma vara verde. Vai ficar mais difícil de pegar fogo, de arder no sentido de pegar fogo. O coração deles, ele diz no texto que o nosso coração ardia. Não estava ardendo o coração físico aqui no peito. Não é isso. Então, o coração ardia por causa do Espírito Santo que estava falando com eles e também deve ser assim na nossa vida. Devemos deixar que o Espírito Santo trabalhe. Foi para isso, então, que ele veio, para nos ensinar todas as coisas. Então, em todas as circunstâncias, existe entusiasmo no nosso coração. Não é só nas coisas maravilhosas e boas que acontecem. Em todas as circunstâncias, tem que existir um entusiasmo no nosso coração. Um desejo, porque é o Espírito Santo que nos impulsiona. Então, o Espírito Santo trabalha em nós, nos tirando desse comodismo espiritual e nos incentivando a ter mais zelo pela palavra. Mas cuidado, não fazer acordos em que a palavra de Deus venha a ser deixada para segundo plano. Então, isso daí é este incentivo a ter mais zelo, ter mais cuidado pela palavra, procurar cumprir mais a palavra. O correto era cumprir ela 100%, mas devido ao nosso ser, o ser humano ser pecador, nós pecamos. Então, não cumprimos a lei do Senhor 100%. Então, quando o nosso coração arde, acaba, então, essa acomodação e esta nossa frieza espiritual. Muitas vezes, não ter, então, esse desejo de falar aos demais, como alguém falou para nós, sobre a salvação que é em Cristo Jesus. Então, tem que proclamar, aproveitar sempre a oportunidade que sempre o Senhor nos dá. E também buscar, orar e dizer, Senhor, concede-me a oportunidade de falar a tua palavra, ainda que seja para uma pessoa neste dia. Então, orar, depois que nós temos o Espírito Santo trabalhando no nosso coração então começa ele afasta essa frieza espiritual, essa nossa acomodação, porque a acomodação, o ser humano é fácil de se acomodar, já se acomodaram até com a virose, que matou milhares, e continua matando, já não tem mais nada na televisão, em lugar nenhum, já não se fala mais nada, pelo menos por aqui, não? Não que eu assista a televisão assim, porque não é o meu métier. Não é o assunto principal. Muito obrigado, irmão amigo. Fala, mas antes era de manhã, de tarde e de noite. Agora é não sei que horário. Eu não assisto. Depois assim, a patroa está mais inteirada. Então, depois desse aquecimento espiritual, desta frieza espiritual ir embora, passar a orar para nós passa a ser uma necessidade. A pessoa se interessa e gosta de orar em favor das necessidades dos outros também. Ir na igreja passa a ser uma alegria, não uma obrigação domingueira, de forma nenhuma, nunca deve ser desta forma. Também passamos a louvar a Deus, né? Isso é um prazer,
E não por um outro propósito que não seja esse de engrandecer o nome do Senhor. Então, louvar a Deus é um prazer. Louva, agradece ao Senhor com alegria. E andar com Jesus é a razão da nossa vida. Que é o que o Espírito Santo trabalha e faz na nossa vida. Então, a nossa vida também pode se tornar um farol para iluminar outros, porque alguém falou a palavra de Deus para mim, e eu tenho que falar para outros, para que o reino de Deus seja cada vez mais e mais conhecido em toda a terra. Então, somos purificados e motivados pelo Espírito Santo, que habita em nós, para proclamar a salvação que há em Cristo Jesus, no Cristo vivo. Então é para isso que o Espírito Santo trabalha em nós. Tem outras funções? Sim, tem. Mas todas as vezes que houve um derramamento do Espírito Santo foi para o quê? Para proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. Veio mais alguma coisa no pacote? Veio, mas a principal era essa. E os discípulos saíram com ousadia, proclamando o Evangelho. Não quero saber se a polícia vai me pegar, não quero saber se o imperador Nero, que era na época, vai mandar me matar. Eles saíram, então, desta forma, a levar o Evangelho. Terceiro lugar também, quem tem o Espírito Santo deve ter o coração ardendo e os pés rápidos para falar sobre Jesus. Nada de mornidão e também nada de o oposto de rapidez. De lento, lerdeza, como falam. Não ser lento, mas rápido, aproveitando a oportunidade, como fez Paulo, nós sabemos, quando fez uma pergunta e fizeram uma pergunta, aí ele falou, aí começou a explicar. E sabemos o que aconteceu, então, naquela cidade. Então, esses discípulos voltaram rapidamente para Jerusalém. Talvez eles saíram 10 quilômetros, andaram aproximadamente 10 quilômetros, se não 10 quilômetros. E aí nem foram para casa e sem se importar com os perigos de uma caminhada noturna, eles passam então a voltar para Jerusalém, ou seja, andar 20 quilômetros. E durante a noite não tinha tanto assalto, talvez como existe em muitos lugares hoje, mas andar à noite sempre foi um perigo. E ainda andar caminhando. Não sabemos, porque hoje existe luz na rua, antes era só a iluminação da lua. E se fosse um dia nublado? Você já imaginou a escuridão que é? Vai numa cidade do interior aí, sai no meio do campo e vê qual é a escuridão. Realmente é triste. Então, é tudo perigoso, mas eles nem voltaram imediatamente, está escrito na palavra. Não deixaram para o dia seguinte, não. E então, essas pessoas, esses dois caminhantes de Emaús, um é chamado Cleófas, o outro não sabemos o nome. Então, eles passam a pensar e agir confiante nas promessas de Jesus, que conversou com ele no caminho. Nós também, nós temos a palavra de Deus, temos que agir confiantes nas promessas que estão registradas na palavra de Deus. E cheios de alegria, eles foram então testemunhar que Jesus, que ele, o Senhor Jesus, estava vivo para todo sempre. E nós também devemos fazer assim. Então, o futuro não é mais algo incerto para nós, pois nós temos esta garantia da presença de Jesus conosco. Ouvimos hoje também, ou vamos ouvir sempre, vamos proclamar sempre. O futuro não é incerto. O futuro, para nós, está determinado. Aquele que está em Cristo Jesus, esse não tem medo do futuro. Não tem medo da morte. Vai passar pela morte? Vai, com certeza. Exceto Elias, né? Uns poucos privilegiados em toda a humanidade. Então, nem a noite, nem a distância do retorno impede que eles voltem e proclamarem que Jesus vive e ainda terem, então, a comunhão com os irmãos e, nessa comunhão, anunciam que Jesus venceu a morte. Vamos voltar lá rapidamente e vamos avisar que nós vimos e que o Senhor esteve conosco no caminho de volta para casa e
Esse deve ser, então, evidentemente, a razão mais importante para todos nós também. Então, isso afasta toda a nossa preocupação e tristeza da vida futura eterna, da futura vida eterna. Tá? Ou seja, vamos estar preocupados em proclamar o Evangelho. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Caminhamos agora para a viva esperança da eternidade com Jesus. A esperança é, porque não alcançamos ainda. É viva? Também é. E não vamos desfalecer. Então é impossível ter um encontro efetivo e real com Cristo vivo e ainda ficar calado. Isso não deve ser feito. Se existem pessoas assim, talvez tenham alguma deficiência. O Senhor sabe de cada um de nós. O poder da ressurreição de Cristo abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, a nossa mente e a nossa boca para anunciar com ousadia as boas novas da salvação. O Senhor sempre nos encontra nos momentos de angústia da nossa caminhada. Eles estavam em angústia, em tristeza e numa caminhada. Nós também caminhamos e o Senhor Jesus está sempre ao nosso encontro, ao nosso lado. Ele é quem pode abrir os nossos olhos, Ele quem abre a nossa mente. Ele também abre o nosso coração e os nossos lábios para proclamar que Ele vive para sempre e tem todo o poder para salvar o pecador. Amém? Então, devemos, aprendendo desse texto, devemos o quê? Ter as nossas preocupações entregues nas mãos do Senhor Jesus. Versículo famoso, tomai de mim, né? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, se o teu fardo está pesado, experimenta, faz essa experiência. Não confia em mim, não, naquilo que eu estou falando. Tem uma pessoa que diz isto. Não confia em mim, não. Vai lá e verifica. Jesus troca o fardo? Troca sim. Eu creio, porque já recebi, e Ele tem nos abençoado, de nos ajudar a carregar o nosso fardo quando está pesado, nas nossas tristezas, nas nossas ansiedades. Pessoas que às vezes são demasiadamente ansiosas, como eu, tenho que reconhecer, é claro, mas confiando no Senhor. Então, Ele estará sempre ao nosso lado para fazer o quê? Para avivar em nós este Espírito o Espírito Santo que Ele colocou em nós. E o Espírito Santo do Senhor vai falar no nosso coração, na nossa mente, e também vai utilizar a nossa boca para falar no momento oportuno, no momento que o Senhor tem para cada um de nós de levar o Evangelho. Então, que cada um de nós possa entender que esta palavra serve exatamente, é o nosso número, como dizemos, né? Serve exatamente para nós. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando e nos protegendo também mais essa semana, como fez até aqui, e que possamos sempre, na nossa oração, nos lembrar, Senhor, abre a porta da Tua palavra para uma pessoa, ainda que seja uma. Eu não peço 20, não. Eu não vou dizer que eu peço 20 nem 10. Eu peço uma só. Para falar, então, no meu local de trabalho, no meu ir, no meu voltar, aonde eu estiver, em qualquer relacionamento, eu sempre peço, Senhor, dá uma oportunidade. Uma pessoa, hoje mesmo, uma pessoa me telefonou e eu falei, olha, desculpa, mas eu não posso te atender, ou seja, eu não posso conversar mais porque eu estou aqui na igreja Shinohara. Então, ele entendeu e já, daqui a um pouquinho, já desligou o telefone. Ou seja, eu não vou falar para ele que eu estou, porque aqui não se utiliza dizer onde você está. Desculpe, mas no momento eu não posso te atender. Eu não paro por aí. Eu não posso te atender porque eu estou aqui na igreja Shinohara, na igreja tal, em tal lugar. E depois ele vai, então, sabendo um pouco mais daqueles que são cristãos. Até que chega a oportunidade de falar com mais autoridade e com mais poder sobre a salvação que é em Cristo Jesus. Amém. Sempre com a autoridade que o Espírito Santo nos dá e com o poder que o Espírito Santo nos dá. Não é o meu falar, mas é o poder da palavra.
Não é o poder que eu tenho. Eu não tenho poder nenhum. Quem tem poder é a palavra. Amém. Então, continuamos confiando no Senhor. Em nome de Jesus. Oi? Em nome de Jesus. Então, que o Senhor esteja abençoando a cada um desses irmãos que estiveram até agora, neste momento conosco. Passada 1 hora, e que são poucos minutos, sim, mas poderiam estar fazendo tantas outras coisas. Mas tem estado aqui conosco, nos incentivando e permanecendo conosco e, acima de tudo, permanecendo com Cristo Jesus. Deus vos abençoe. Amém. Vamos orar e que o Senhor esteja com cada um de nós. Ó Deus Santo, nós te agradecemos por este privilégio de poder compartilhar esta palavra tão maravilhosa de que Cristo Jesus sofreu, padeceu, foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia pelo Pai, e vivo está para todo sempre, no teu trono de glória, ó Deus, rodeado pelos teus santos anjos e pelos salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. E o teu Filho amado tem as chaves da morte e do inferno, e será juiz de todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Abençoa cada lar, cada família, cada um desses também que nos assistem, que o Senhor esteja abençoando por misericórdia, por amor de Cristo Jesus, porque não merecemos, porque somos pecadores e o salário, o preço deste pecado é a morte. Mas a graça abundou, é muito maior do que todos os nossos pecados. E esta graça veio pelo sacrifício vivo do teu Filho Jesus Cristo. E é neste nome que nós te agradecemos por este dia e que esteja com cada um de nós em mais essa semana, no nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. E assim nós dizemos, amém, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, Deus abençoe a cada um de nós, no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito grato.